Olá, pessoal. Vamos para nosso terceiro encontro, né, da disciplina eletiva de Educação Fiscal. E, nesse caso, nós vamos trabalhar sobre as fontes de financiamento do Estado. Nós já conversamos sobre o orçamento público. Você já tem uma noção de que o Estado ele tem receitas e tem despesas, né? E agora nós vamos falar do financiamento, né? No caso dessas receitas, tá? Essas fontes de financiamento são de onde vem o dinheiro do Estado, em outras perguntas é isso, ok? Então veja, sobre o financiamento do Estado, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que nós não somos estados independentes. Todos os estados, eles estão ligados à federação, ao Distrito Federal, tá? E as leis, elas se fundamentam na Constituição Federal, né, de 1988, chamada de Constituição Cidadã, tá? Então, a forma como o Estado se organiza, né, passa por algumas questões, que no artigo 3º dessa mesma Constituição diz o seguinte, que nós precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí tem um termo aqui que a gente precisa discutir, que a gente vai precisar dele lá na frente. Quando a gente fala de solidária, é de que uns contribuam com os outros. Quem tem mais contribuam com quem tem menos. E aqui não tem nada relacionado a questões de benfeitoria, né? A questões de doação, nada disso. É ligado aos tributos, tá? Aos impostos. E aí nós vamos ver isso lá na frente. Os tributos, os impostos, né? O princípio é a distribuição de renda, ou seja, aquele que tem mais contribua com aquele que tem menos, certo? E dessa forma, nós vamos ter, por exemplo, quando se constrói uma escola pública, esse dinheiro vem de impostos pagos por pessoas pobres, de impostos pagos por pessoas de classe média, impostos pagos por pessoas ricas, não tem essa distinção, tá? Então isso é o que se chama de solidário. Quem não tem e quem tem contribui, quem tem mais contribui mais, em tese é isso. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdade social e regional. E nós estamos um pouco na contramão, porque o nosso país é um dos mais desiguais do mundo. Tá? Então, alguma coisa está errada. É algo que vocês precisam pensar, porque lá na frente, quem vai estar à frente, né? Lá na frente no tempo, quem vai estar à frente da situação são muitos de vocês que estão me ouvindo agora. E aí essa desigualdade social que existe hoje, ela está em desacordo com o que a Constituição diz, tá? Então, promover o bem de todos sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Para promover tudo isso de forma direta ou indireta, né, o Estado precisa desenhar planos, organizar atividades, e tudo isso, no final das contas, precisa de financiamento, precisa de dinheiro. Tá? Então, por exemplo, na questão da solidariedade, quando eu falo, por exemplo, de impostos, esse imposto gera, por exemplo, uma escola, segurança, saúde, para pessoas que não podem pagar por um serviço privado. Tá? E acaba que aqueles que podem acabam pagando duas vezes. Então, é complicado para os dois lados. Tá? E muitas vezes para aqueles que têm menos, porque por causa de questões relacionadas ao que a gente discutiu no vídeo anterior, né, o serviço não é, em alguns casos, de qualidade. Tá? Então, para adquirir dinheiro, para oferir renda para tudo isso, assim como na sua casa, para fazer as coisas você precisa de dinheiro, o Estado também precisa. E esse dinheiro vem de 4 fontes. Emissão de moeda, emissão de títulos, venda de bens e serviços e recolhimento de tributos, que é isso que a gente vai discutir um pouco agora. Tá? Esse é o intuito da nossa conversa. Então,
Primeira coisa, emissão de papel moeda. Ou seja, o governo pode imprimir dinheiro? Pode. Só que a receita, o papel moeda, ele gera alguns problemas dependendo das circunstâncias. Então, veja, a emissão de papel moeda é chamada de, produz o que se chama de receita de senhoriagem, tá? Isso aqui é uma informação que você pode ter, pode utilizar depois. Esse termo de receita de senhoriagem, ele remonta à Idade Média, tá? Então, é uma taxa paga, no caso, ao soberano da época ou ao senhor feudal pelo direito de transformar metal em ouro, em papel moeda. E isso deu origem a várias questões, como, por exemplo, a questão da alquimia, que visava transformar metais comuns em ouro, enfim, isso é outra história. No entanto, falando da questão prática hoje, a emissão de papel moeda, ela pode até resolver uma questão imediata, mas a longo prazo, né, se a quantidade de papel moeda emitida for superior à capacidade de absorção da economia, a gente tem inflação. Vamos entender isso da seguinte forma. Quando você tem muito dinheiro no mercado, você tem um falso poder de compra. Então as coisas ficam mais caras. Numa linguagem bem simples é isso. Vamos ver isso, vamos ver o que você está passando hoje. Algumas pessoas estão comemorando aí, achando bacana a ideia da nota de R$ 200, tá? Mas quando eu penso, por exemplo, que eu tinha moedas de 1 centavo que sumiram, notas de R$ 1 que sumiram, e eu tenho a criação de uma cédula de R$ 200, isso quer dizer, isso dá indícios que a situação brasileira não está boa, que eu tenho inflação. E a inflação corrói o poder de compra das pessoas. As causas da inflação a gente vai falar num outro momento. O que pode causar inflação? Nós vamos falar num outro momento. O fato é que, se houve a necessidade de criar uma nota maior em valor, então, e eu tive, né, anteriormente o desaparecimento de notas de valores menores, como a cédula e a cédula de R$ 1 e a moeda de 1 centavo, isso significa que a nossa inflação está subindo. E, consequentemente, nós estamos perdendo poder de compra. E isso é muito ruim, porque quando eu tenho inflação, quem sofre ainda mais é a população desfavorecida financeiramente. Então, a quantidade de pessoas que vai ou volta, né, dependendo da circunstância, para a situação de pobreza, ela aumenta. E basta você observar as estatísticas aí para comprovar o que está sendo falado. Só que nós já passamos por um problema muito sério com relação à emissão de papel moeda, é o que se chama de crise do encilhamento, que se chamou de crise do encilhamento, tá? Então isso aconteceu na transição da monarquia para a república durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. O que aconteceu? O Brasil estava em crise, então queria se incentivar a industrialização e estimular a atividade econômica do Brasil por emissão de moeda, tá? E o aumento da liberação de crédito. Então, o crédito excessivo e a liberação de moeda em excesso, né, fez com que a gente tivesse uma crise ainda maior, tá? O que gerou, veja aqui, um surto inflacionário e empresas em declínio. Então, essa história de que papel moeda resolve o problema não é bem assim que funciona. Quando você observar moeda sendo criada, moeda sendo desenvolvida, jogar dinheiro no mercado pela simples emissão de papel moeda, tá? Você comece a pensar, possivelmente nós tenhamos um processo inflacionário aí. É diferente, por exemplo, de quando nós temos dinheiro já no mercado, que esse dinheiro é repassado, como acontece, nós estamos aí, né, tendo essa conversa, onde está se discutindo muito sobre o benefício de R$ 600 ou R$ 1.200 que está sendo repassado para o povo, sobre o FGTS que está sendo entregue aí para os trabalhadores, entregue e devolvido, né? Tá? E o que acontece? Esse dinheiro já estava no mercado e ele foi repassado, tá? Então ele foi pago por meio de impostos ou por contribuições trabalhistas e está voltando para o mercado.
é diferente de você imprimir papel moeda para jogar no mercado. Então, quando você tem um dinheiro já existente que ele troca de mão, e essa troca favorece o comércio, isso é bom, tá? Porque eu tenho mais pessoas injetando dinheiro na economia, favorece oferta e demanda. O mercado ele funciona por oferta e demanda, por quem quer vender e por quem quer comprar. Se você tem excesso de oferta, muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, ou o contrário, tá? Você tem problemas. O país passa por problemas, tá? Então a crise do encilhamento é um exemplo prático, né, que você tem, qualquer livro de história que você pegar ele fala sobre isso, de emissão de papel moeda que gerou problema. Uma outra forma do governo ter dinheiro é emitir títulos públicos, tá? Transformando em outras palavras, ele pede empréstimo para as pessoas. Antes de 2002, só empresas podiam emprestar dinheiro para o governo. A partir de 2002, num programa criado pelo Tesouro Nacional e pela então BMF Bovespa, que hoje é B3, né, é possível que qualquer pessoa física ele possa emprestar dinheiro para o governo. E ao contrário do que muita gente pensa, emprestar dinheiro para o governo, você não precisa ser rico. Se você tem acima de R$ 50 sobrando, você pode emprestar dinheiro para o governo e ele paga esse dinheiro com juros, tá? Mas isso é uma outra história, está relacionado à modalidade de investimento, que a gente discute no outro momento, tá? Mas qualquer um pode emprestar dinheiro para o governo, né? E o objetivo é que o governo possa captar recursos para financiar atividades, projeto de infraestrutura, educação, saúde, segurança, pagamento de dívida e outros fatores. E aí a gente vê nesse gráfico aí, tá? Como a dívida líquida do setor público vem subindo, certo? E aí cada um tira suas conclusões de o porquê, quais são essas interferências, não está no mérito da disciplina a gente discutir isso, pelo menos não nesse momento, tá? Mas perceba que a dívida ela vem subindo. Então, só que o seguinte, quando o Estado ele emite títulos, ele pede empréstimos, ele está gerando uma dívida, o endividamento público. Porque, veja, se você tinha dinheiro suficiente, sei lá, 100, 200, 300 reais e comprou um título, você emprestou esse dinheiro para o governo. O governo vai lhe pagar, e vai lhe pagar com juros. Tá? Então, uma dívida, nem sempre ela é boa. Existem as boas dívidas e as más dívidas. Tá? Mas, no caso do país, quando ele precisa resolver um problema, quando ele pede dinheiro emprestado é porque ele não tinha dinheiro suficiente. E aí ele acaba pedindo empréstimo. E ele vai ter que pagar com juros. Esse juro vai sair dos cofres públicos. Então vai sair mais dinheiro do que o que deveria. Tá? Então ele aumenta o endividamento. O país também pode conseguir dinheiro, né? A atuação do Estado no mercado privado. Ele pode ofertar serviços, produtos, tá? E vender patrimônio, que é o que a gente conhece como a privatização, certo? Se privatização é boa ou ruim, também cabe a você pensar sobre isso. Se o Estado tem um bem ou uma empresa e vende para o ente privado, isso realmente é bom ou é ruim? Então, cabe a você a pensar nisso, tá? Só que, assim, do total de dinheiro que o governo arrecada, o Estado arrecada, a venda de bens e serviços é um dos valores menores, tá? Então, por exemplo, o dinheiro recebido em participação de empresas como a Petrobras, a Telebrás era uma empresa pública, vocês estão no meio de uma discussão sobre a privatização dos Correios, tá? E aí, mais uma vez, cabe a você pensar, isso é bom ou é ruim? Há quem ache bom, há quem ache ruim, você deve pensar, escutar os dois lados e pensar efetivamente nessas questões e formar o seu juízo de valor. E, finalmente, os tributos, tá? Tributos são formas obtidas por meio de cobrança, é a principal fonte de recurso sustentável para a existência do Estado moderno, tá?
Nós já vimos que duas delas são problemáticas, uma terceira tem os prós e contras, então o tributo é realmente a forma mais sustentável, tá? E nós temos uma definição técnica aqui, né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, o que é pecuniária e compulsória? É de pagamento obrigatório. Então, quando, por exemplo, se seus pais, né, seus avós, seu amigo, qualquer pessoa que você conheça tem um veículo, ele vai pagar o IPVA. O IPVA, o Imposto por Propriedade de Veículos Automotores, é de pagamento obrigatório. Todo mundo que tem veículo automotor, ele precisa pagar o imposto. No caso do Ceará, a exceção é veículos que têm mais de 15 anos, tá? Então, veículos que têm mais de 15 anos não pagam mais o IPVA, eles são isentos. Mas veículos com menos de 15 anos, você tem por obrigação pagar o IPVA. Então, quando ele fala aqui de prestação pecuniária e compulsória, é que você tem que pagar, você é obrigado a pagar. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que é isso em dinheiro ou em qualquer meio de pagamento equivalente, tá? Cartão de crédito, débito em conta, existem outros pagamentos aí, os impostos ainda não suportam, mas criptomoedas e por aí vai, tá? Então, quando a gente fala em moeda cujo valor nela, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, é em dinheiro ou em outro formato, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, criptomoeda, enfim, o que quer que seja. Que não constitua sanção ou ato ilícito, ou seja, o imposto ele é instituído por lei. Então, existe uma lei que regulamenta o IPVA, tá? Existe uma lei que regulamenta o IPTU. Então, ele tem que ser instituído por lei. Instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Eu não escolho quem paga e quem não paga. Todo mundo que tem carro, por exemplo, com menos de 15 anos, paga IPVA. Tá? Não se admite discricionariedade, ou seja, você não pode fazer concessões, fazer exceções, tá? Esse paga, esse não paga, por isso e por isso, já que eles estão inclusos na mesma categoria. Por exemplo, todos os automóveis com menos de 15 anos pagam IPVA. Acabou. Todos eles, sem exceção à regra. Tá? Qual é a exceção? Veículos com menos de 15 anos. Ah, não, esse aqui está muito conservado, ele vai pagar. Não existe isso. Ele esteja bom, bem conservado, mal conservado, ele vai pagar o IPVA. Tá? Ser realizada conforme determina a lei. E dentro dos tributos, nós temos três tipos de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, certo? Então, IPVA, IPTU, imposto de renda, são impostos. Quando você vai, por exemplo, na sua conta de energia elétrica, tem lá taxa de iluminação pública, tá? É um valor cobrado, né, para custear a iluminação de todos. Contribuição de melhoria é quando você foi beneficiado por alguma obra pública, tá? Então você vai dar uma contribuição nisso. Você vai pagar uma contribuição pela melhoria que você sofreu. E aí nós temos basicamente dois tipos de impostos: direto, como por exemplo IPTU, o imposto, né, dos imóveis, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ITR, Imposto Territorial Rural, Imposto de Renda da Pessoa Física, Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, enfim. Todos esses são impostos diretos, eles são cobrados e você paga aquele imposto. O imposto indireto, ele é repassado, né? Ele é embutido no valor de alguma coisa, por exemplo. Então, veja, são aqueles cujo ônus é transferido total ou parcialmente à terceira pessoa. Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma camisa, você paga ICMS. Quem paga é o comprador da camisa, tá? Já que o dono da camisa, né, a loja no caso, tá? Ela transfere aquele imposto para você, que está embutido no preço da blusa. Então, tudo que você compra tem imposto embutido. Uma geladeira que você compra, tá?
tem imposto embutido no preço dela. Tá? Então, esses são os impostos ditos indiretos. A questão do imposto da solidariedade, do imposto da justiça fiscal, o tributo em geral, ele foi estudado inicialmente, os estudos foram desenvolvidos inicialmente por esse francês, Anne Robert Jacques Turgot, né? E, como diz aqui, ele estava destinado ao sacerdócio, mas ele recebeu uma herança que lhe permitiu seguir a carreira na administração. Então, ele começou a conhecer teorias econômicas e ele começou a pensar sobre as formas de financiamento do Estado. Tá? E, na visão dele, os impostos têm que ser justos e eficientes. Tá? Para o imposto ser justo, ele deve incidir sobre quem paga mais. Então, quem ganha mais, paga mais. Tá? Ele deve incidir do mesmo modo sobre pessoas semelhantes, ou seja, pessoas que estão em igualdade de condições financeiras e sociais. Tá? E pessoas que têm menos, né, são as que mais devem se beneficiar com os impostos. A questão aqui, diretamente da questão da solidariedade fiscal. Tá? Sobre ser eficiente, eles têm que ser cobrados com eficiência. O que é cobrado com eficiência? Obedecer a esses princípios aqui com as pessoas certas, tá? E realmente arrecadar dentro dos prazos estipulados. Maximizar o bem-estar. O que é maximizar o bem-estar? Está ligado a essa questão do benefício das pessoas. O Estado deve proporcionar bem-estar. E aí, hoje você vive uma discussão que é a seguinte: o Estado deve interferir ou não na economia? Aí surge uma questão do estado de bem-estar social, tá? O Estado ele deve intervir para a questão do bem-estar social ou não? Aí você ouve uma discussão sobre Estado mínimo, Estado máximo, é bom que você se inteire disso, né? Quando eu falo de Estado mínimo ou de Estado máximo, em linhas muito gerais, o Estado intervém ou não na economia para proteger os cidadãos, né? E ele deve distorcer os mercados o mínimo possível, tá? Ele tem que ser o mais justo possível, então eu tenho que criar impostos justos e eficientes, ok? Então, comece a pensar sobre essa questão dos impostos. Muita gente acha que não paga imposto. E você está vendo aqui que a coisa não é bem assim. Tá? Então, vá ao Classroom, veja a atividade que tem lá e até o nosso próximo encontro.